Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de agosto de 2026. Familiares de presos mortos recorrem à justiça por velório e enterro, parte 2. Fabiana temia que o irmão Dário, morto em janeiro enquanto cumpria pena em uma unidade prisional a quase 500 quilômetros da cidade de São Paulo, fosse enterrado longe da família. Sem dinheiro para a viagem e o velório, ela entrou com uma ação na justiça obtida pelo UOL com exclusividade e conseguiu que Estado e Prefeitura de São Paulo pagassem o sepultamento num cemitério próximo da família. O caso revela uma lacuna enfrentada por famílias de pessoas que morrem sob custódia do Estado. Sem uma regra clara sobre quem deve custear o traslado e o enterro, parentes precisam recorrer à justiça ou arcar com despesas que muitas vezes não conseguem pagar. Punidas pela distância, Fabiana diz ter sido comunicada por telefone sobre a morte do irmão. "Você vai vir aqui, eu já posso mandar enterrar", teria dito o assistente social do presídio. Deram 12 horas para tomar uma decisão. Tinha certeza que ele seria enterrado como indigente, afirma. "Eu não tinha condição financeira de ir para aquele lugar." Sistema Prisional de São Paulo registrou no ano passado uma morte a cada 14 horas, de acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária. Foram 633 mortes, um aumento de 9% em relação às 581 registradas em 2024. Quando uma morte acontece dentro de uma unidade, familiares iniciam uma saga para garantir o sepultamento ao parente que cumpria pena a quilômetros de distância na cidade em que passaram a vida, mas nem sempre conseguem. Quem costuma arcar com as despesas são os familiares, diz Camila Tourinho, defensora pública coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. O Estado atribui a responsabilidade da prestação de serviços funerários ao município e a administração municipal afirma que a responsabilidade é do Estado, diz. Há uma lacuna jurídica no que se refere ao traslado dos corpos das pessoas presas que morrem em unidades distantes dos seus locais de moradia. Familiares enfrentam a burocracia pós-morte e ainda têm de comprovar a condição de pobreza. Primeiro caso chegou à Defensoria Pública de São Paulo em 2024. No documento, ao qual o UOL teve acesso, o TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou, em abril de 2025, que o Estado de São Paulo arcasse com os custos do transporte do corpo e do enterro de um homem que morreu na penitenciária de Reginópolis, SP, a cerca de 400 quilômetros do endereço da família dele, na capital paulista. Nesse caso, a Justiça entendeu que a responsabilidade pelo traslado do corpo era do Estado de São Paulo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os destinos dos espíritos após a morte, nas questões abaixo. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade. Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo?
Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiriam umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades próprias quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.